Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos aqui nessa tarde, eu, Sônia Regina Fragoso, participante de políticas de interesse de igualdade racial para Mesquita, advogada, e estou aqui para batermos um papo nesta tarde, esta tarde tão importante para a nossa raça, para a negritude. E nós estamos aqui nesse dia, 20 de novembro, né? Dia de Zumbi dos Palmares, é o dia da igualdade racial. Estamos aqui para essa roda de conversa. E nessa roda de conversa, nós estamos aqui com duas personalidades mesquitenses. Primeiramente, né, eu vou apresentar aqui a nossa querida participante, doutora Valéria Lúcia dos Santos, uma ativista do movimento negro, advogada, que nasceu em Botafogo. A doutora Valéria, ela foi criada em Atibaia, São Paulo, né, doutora? E ela foi corredora de meio fundo, foi jogadora de basquete, ela é filha de caminhoneiro e de costureira, né? Do América Futebol Clube, flamenguista, né? Então, fez fisioterapia também na Universidade de Castelo Branco, educação física na UFRJ, e foi da Universidade Oral Roberts University, né? Tem dois filhos americanos, morou nos Estados Unidos um tempo, né? Casou-se lá, e de lá os filhos acabaram seguindo carreira lá nos Estados Unidos, né? E foi também, é advogada também, ativista também, faz a defesa do movimento negro. Ela fez direito pela UVA, Universidade Veiga de Almeida, né? Advogada, ativista. Ela está fazendo uma residência jurídica na Defensoria Pública, aqui em Mesquita, na nossa cidade. Tá? E também eu tenho aqui o senhor Carlos Alberto Penha. O senhor Carlos Alberto Penha, o histórico dele é amplo, não só menos importante não, mas também uma pessoa que sempre participou de movimentos de base, movimentos políticos. E o senhor Carlos Alberto Penha, ele tem um histórico que nós, como pessoas voltadas para o interesse do movimento negro, ele foi participante do CNERJ, né? Ele foi um integrante da nossa política de interesse da igualdade racial e foi membro do Conselho de Atividade. Eu vou deixar para o seu Carlos Alberto falar mais sobre ele. CNERJ quer dizer Conselho de Entidade de Movimento Negro do Estado do Rio de Janeiro, do interior do Estado do Rio de Janeiro. Como a política gera muito aqui nas capitais, né? Então, nos anos 80, por aí assim, nós resolvemos fazer um movimento chamado CNERJ, que ia buscar aquele negro que estava no interior do Rio de Janeiro, aquele negro que muitas das vezes não tinha oportunidade de estar sempre na cidade discutindo a política nacional. Então o CNERJ ia, em 6 meses, ia nesses municípios no interior do Rio, todo o interior do Rio de Janeiro. Foi criado uma pequena coordenação que fazia a política local desse interior. Então nós avançamos muito nesse sentido aí. A gente chegava no interior, vou dar um exemplo, tipo Carmo, né? Lá dentro de Campos, e você chegava naquelas pequenas prefeituras, chamava a política atual, né? O prefeito atual, o secretário de cultura daquela prefeitura, e apresentava o projeto do negro na sociedade ali naquela prefeitura do interior. E muitas prefeituras que você chegava, Valéria, elas nunca tinham visto falar em movimento negro. A maioria das prefeituras do interior, não, aqui não existe isso, não. No Carmo, por exemplo, uma cidade, né, Campos, uma cidade onde tem muitos negros, quilombos, tivemos lá em Campos, e você chegar nas prefeituras mais do interior,
e você via que o próprio secretário de Cultura não tinha cultura voltada para o negro. Então o Cinerge foi um órgão muito importante, é um órgão muito importante, pouco conhecido, que faz essa política lá no interior. Porque muitas vezes você vê muita política do negro na cidade, mas quando tu chega no interior, o negro está largado e não sabe de nada. Então, doutora Valéria, eu sou ainda membro desse movimento, do CNERT ainda, né? E continuamos essa política pelo interior, um pouco avançada, que agora está melhor, porque a internet nos levou mais rápido, né? E com mais facilidade para o interior, mas naqueles anos que nós começamos não tinha internet, então você tinha que ir ao vivo mesmo, né? E era muitas vezes 3 dias de caminhada, né, de ônibus, solta de ônibus, pegar trem, e vai a pé, e chegava lá, a gente levava a política do CNR, né? E depois nós voltamos para a cidade, eu fui presidente também nacional da Frente Negra Nacional, fui vice-presidente da Frente Negra Nacional, aqui no Rio de Janeiro. E como era a atuação dessa Frente Negra? O que vocês projetavam? Qual era o ideal de atividade? Por que vocês, da Frente Negra Nacional, expandiram essa ideia? A Frente Negra Nacional, ela, na realidade, ela nasceu antes da Lei CAO. Foi daí, da Frente Negra Nacional, que veio nascer a Lei CAO, que eram os negros que vinham da base, que fizeram todo o projeto e passaram para o deputado CAO, e o CAO aí formou-se a Lei CAO, onde veio o sistema de cota, essas coisas só todas, lembrando né? Aqui, CAO, Carlos Alberto de Oliveira, CAO. Hoje é o nosso já falecido, foi o nosso deputado, que foi o que abraçou essa ideia da negritude, porque nós não tínhamos nenhuma referência, não é mesmo? O CAO ele fez a lei, né? Apoiado por outros deputados também, vamos dizer assim, que teve teve que passar pela Câmara, né, para ser aprovada a Lei CAO, e ali, em sua maioria, nós conseguimos, mas para chegar até entrar a lei para ser votada, o trabalho foi muito árduo. Então o CNR andou muito, caminhou muito pelos municípios do interior para trazer nossos irmãos negros do interior para a capital, para a gente estar formando essa Frente Negra e indo a Brasília, que aí formou-se a Frente Negra Nacional, foi a Brasília e aí foi criado o movimento que foi Frente Negra Nacional, né? Que aí criou-se várias entidades, que tem aí Palmares, incluiu todo mundo, que quando começa um movimento, então as outras entidades que estão um pouco acomodadas, elas começam a se mexer também. Então a importância de você hoje estar lembrando 20 de novembro, porque quantos anos que foi a morte de Zumbi dos Palmares, né? Você vê aí, se você botar na história... 1.600 e pouco, né? Quase 200 anos. 200 anos, quase 200 e poucos anos da morte de Zumbi dos Palmares, para a gente estar homenageando ele agora. Eu posso só fazer um adendozinho? Mediante essa situação toda, a gente tem que contar a história de como começou isso, né? Por que chegou-se a essa necessidade de a gente criar um movimento aqui que levasse a mudar a história do negro, porque lá em 1452, o Papa Nicolau, né, Nicolau V, ele, que era um canadense, foi a pessoa que tinha interesse nos direitos de Portugal, ele começou a capturar os territórios e levar, né, e escravizar populações da África Ocidental. Então, Portugal e Espanha começou a devastar o continente africano, né? Assim, uma observação, o Papa Urbano, o Papa Urbano VIII, não foi isso, doutora Valéria? Ele foi no ano de 1636, foi o que criou o Commission, né? Commission. Isso. É uma reunião do papado, assim, do mundo inteiro, em falar, tipo assim, ele ser contra a questão da escravização já nessa época do século
terminando o século XVI e entrando no século XVII. Sim. Aí ele foi contra a Igreja Católica, falando que todo cristão que se tivesse escravos, né, no seu projeto, na sua fazenda, ele deveria ser banido da Igreja Católica. Era o único que pegou e foi contra a escravização de pessoas, né, porque a gente está falando de pessoas. Apesar da pele, de ser negro, mas a gente está falando de pessoas. Mas assim, apenas assim, voltando um pouco ao que o Beto falou, da questão da Lei Kaoshi, assim, esse papo, primeiramente eu queria agradecer vocês por ter me convidado aqui para essa roda de conversa. Por quê? Hoje em dia é tão importante assim, a minha existência como pessoa, como mulher negra, né, de quase mais de meio século, de conhecer, eu conheço a Sônia há muitos anos, desde nova, desde meus 12 anos, o Beto também, vi toda essa trajetória deles, que eles estão falando aqui, comentando com vocês, eu presenciei. E quando o Beto fala da Frente Negra e fala da questão da Lei Kaó, que modificou a minha vida, porque se não fosse essas andanças, esses movimentos, eu não seria advogada hoje. Então, tipo assim, de repente o Beto não sabe, mas ele modificou não só a minha vida, como de milhares de outros negros que entraram na universidade. Entendeu? Então, a importância da gente estar aqui hoje não é só apenas uma conversa, mas é uma coisa de conscientizar as pessoas, somente a população negra, esses jovens negros. Entendeu? Então, primeiramente é isso, agradecer vocês pelo convite. Porque a gente não pode lembrar que em 1850, né, que criou a lei das terras, né, que negros ele não podia comprar terras. Isso. Mas assim, negro, isso. Em 1824, quando foi criada a nossa Constituição, a primeira Constituição, ele não podia frequentar a escola, porque isso estava na Constituição de 1824. O Dom Pedro, né, Dom Pedro II, ele criou essa Constituição. Ele falou também que, por que negro não podia nem frequentar a escola? Porque era considerado como pessoas doentes, de moléstias contagiosas. Olha, que situação para o negro, né? Então, e aí veio a lei das terras, que a gente estava falando, né? Que não podia nem comprar terras. Daí, o que aconteceu? Quando começou essas situações de que o negro começou a querer se rebelar, né? Ele partiu, né, com o exército, com tudo. Ele teve a Guerra do Paraguai, né, que foi em 1864, né, a 1870. Antes da guerra, eram 2.500 pessoas. Brasil era o 45º do total da população brasileira, que foi reduzido, nessa Guerra do Paraguai, só foram para lá os brancos daqui, os senhores de engenho, os senhores de escravos. Quando teve a Guerra do Paraguai, eles enviaram negros no lugar dos filhos. Você sabia, né, doutora? Que situação. Então, essa guerra reduziu muito a população negra. Essa população passou a ser de 15%. Tá? Essa história a gente pegou no... Tem a fonte. Tem a fonte. A nossa fonte é a Educafro, né? Que é uma instituição que foi criada para valorizar os direitos negros, né? Inclusive a Educafro ela tem vários meios de você participar, estudando e chegando à universidade também. O negro ele tem hoje em dia, ele tem uma direção, mas isso começou lá atrás. E lá atrás, quando veio a lei do ventre livre, fale mais um pouco sobre isso, doutora, a lei do ventre livre. Por que foi criada a lei do ventre livre? Vocês que são historiadores também, que conhecem a história, né? Não, assim, eu bebi dessa fonte, essas informações que a Sônia está passando, todas dadas e estão no site da Educafro. Que são 7 atos que a Educafro vem falando, fazendo um resumo, da escravização no Brasil. Desde quando começou, o porquê, que a senhora colocou muito bem, que o Papa Pio, acho que quinto, né, segundo, que ele que determinou. Isso, que Papa Nicolau. O Papa Nicolau determinou, autorizou, né, o rei de Portugal pegar e ir lá em África e escravizar as pessoas e expropriar os bens que teriam naquela terra, papapá. E vem falando toda a história. A Educafro faz essa pesquisa e faz todo esse resumo de toda essa história de como foi a escravização no Brasil durante mais de 300 anos.
E é interessante a gente saber disso, porque a gente tem que saber do nosso passado, para entender por que a gente está nesse presente ainda, vendo uma população negra muito ainda marginalizada, muito ainda em grande número em presídios, muito ainda na pobreza, nos guetos. E a gente precisa entender isso porque por que ela também não está assim, nos espaços de poder, tipo no executivo, no legislativo, no judiciário. Nós principalmente no judiciário, isso, né, doutora? nós que fazemos parte do judiciário, a Sônia é advogada, tá, já está na militância da advocacia já há muitos anos. Eu só tenho 7 anos. O Beto também ele participa de movimentos do poder executivo. Ele vê também que há uma pequena parcela da população negra que participa, que tem ali voz de comando, que vem ali participando. Então é isso que a gente está aqui fazendo hoje. A gente está aqui trazendo informações de como começou tudo isso, como nós estamos e como a gente quer chegar. Porque a gente também tem que pensar isso, como a gente quer nosso futuro, nosso legado. E principalmente para o nosso país, porque a gente está falando não só para nosso município, né, doutora? Mas estamos falando aqui também para o legado do nosso país, da nossa juventude. E uma coisa também que eu faço sempre essa pergunta para mim mesma, eu falo assim, poxa, imagina se o Brasil fizesse a coisa certa no passado. Imagina se o Brasil pegasse a população negra, abraçasse e desse assim, não, olha só, você vai ter um pedaço de terra, seus filhos vão à escola, tá? A gente vai tentar ao máximo tentar te proteger, porque você agora não é mais escravizado, a gente vai tentar o máximo tentar trabalhar sua potência para a gente ser um país melhor. Imagina se o nosso país fosse assim. Como que seria o Brasil hoje? Entendeu? A gente tem que fazer essa leitura. E eu acho, tipo assim, se a gente errou no passado, tudo bem você errar. Faz parte do jogo. Mas eu acho que a gente não pode errar mais. Então, por isso que a gente tem que pensar e falar nisso, tipo assim, e incluir mais pessoas negras no executivo, no legislativo, no judiciário. De alguma forma, a gente trazer essa população para participar dessa vida pública brasileira, para tentar melhorar. Só fazendo um adendo aqui, que o currículo do nosso amigo aqui, o Carlos Alberto Penha, eu não cheguei a finalizar, nem a concluir, mas o senhor Carlos Alberto, o senhor falou uma coisa interessante aí, eu observei que faltou uma parte do seu currículo, porque o senhor, pelo que eu vi, mediante essa situação de inclusão do negro, fale-me um pouco sobre a sua história, quando veio o seu convite para fazer parte porque o senhor foi coordenador de igualdade racial e direitos humanos do município de Mesquita, no ano de... Não, foi em 2017, 2018. Sim, 2017, 2018, isso. 18, 19, né? Isso. O senhor, como coordenador de igualdade racial, como o senhor via a situação do município? Agora voltando, porque a gente pega a história do município, porque a gente vive no município. Então essa é a realidade que a gente passa aqui, a gente está tentando mostrar para a população a importância de um município, começar a história dentro do município, para que a gente mude a história, a realidade do nosso país. Nós só vamos conseguir melhorar se a gente aprender a história da forma como ela é real. Porque o senhor, como durante o seu tempo como coordenador de igualdade racial, durante aquele tempo importantíssimo, o que o senhor via de necessidade para o negro e para a situação da igualdade racial no município? Qual é o direito que o negro tinha? E o que o senhor pôde colaborar para a mudança dessa expectativa, dessa realidade que a gente ainda vive hoje na nossa realidade, a gente está tentando mudar. Conforme foi falado aqui, não foi uma mudança, ela está acontecendo. O passado a gente está mostrando aqui para que seja informado a mudança que está acontecendo ainda hoje. Na questão do negro, não só do negro, mas de todos os segmentos da nossa sociedade. Hoje, especificamente, a gente está falando sobre o negro porque é o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra. O que o senhor via naquela realidade municipal?
Porque eu, quando fui convidado para ser coordenador da igualdade racial e direitos humanos, eu era presidente do movimento negro em Mesquita. Eu era presidente do movimento negro em Mesquita e vice-presidente estadual. Conforme eu falei no início da minha fala aqui, o CNR a gente não precisa ser do partido, é uma coisa antipartidária, é uma organização antipartidária, não importa partido, religião, nem nada. Então eu fui convidado pelo prefeito Jalcinho Guerreiro, né? Na época, o prefeito da época, para compor essa coordenação. E ali, quando eu peguei a coordenação, que eu sentei, eu vi muitos conflitos, né? Conflitos desnecessários, né? Tipo assim, tinha os terreiros, né? Os terreiros de santos, né? Que chama, né? E em conflito com o pessoal da Igreja Católica e conflito também com o pessoal das igrejas evangélicas. Por quê? Porque as igrejas evangélicas, normalmente, elas, quando vão se iniciar, elas iniciam-se, né, logo com documentação, tira o papel. Então, ela recebia alguns benefícios do poder público, né? E alguns terreiros, a maioria dos terreiros que eu cheguei ali, eu não tinha. Eu fui levantar por quê? Porque eles não tinham documentação. Então, eu convidei todos os presidentes de terreiro, na época, né, de Mesquita, e me surpreendeu que eram muitos, né? Na época tinha na primeira reunião foram 28 pais de santo, né? Chamados assim, né? Representantes das entidades negras, né? A cultura africana. E aí eu perguntei qual era a necessidade ali para a gente avançar. Porque você precisa, o negro ele pode estar dentro do terreiro de macumba, do candomblé, conforme eles colocam lá, ou dentro da igreja católica, ou dentro da igreja evangélica, ou não está em lugar nenhum. Mas ele precisa estar inserido dentro da sociedade. Ele precisa ter um emprego, porque o mesmo negro que está de um lado, o filho do negro está de um lado, o filho do negro está do outro, ele precisa colocar o filho dele para estudar. O filho dele para receber os benefícios. Se um tem direito a um benefício, o outro também tem que ter, né? E aí nós começamos uma organização para rever documentação, né, cartorialmente falando, dessas entidades. E nós começamos um movimento muito bom. E fizemos uma ação social muito grande, voltada com esse sentido, para esse tipo de documentação, e muitos foram ali, começaram a acertar sua documentação, para também receber o benefício do governo. Qual é o benefício? É ter dentro da sua área, né, reservada de atuação ali, onde eles fazem o ritual, ter alguma coisa que façam na sala de aula, um curso preparatório para um filho de uma pessoa que frequenta ali, e que o governo mancasse, porque tem verba para isso. O governo determina uma verba para isso, mas o governo é cartorial. Se você não tiver a papelada toda bonitinha, o governo não te dá. Se a documentação não tiver 100%, o governo, Valéria, não dá. Não pode dar. Então, o que quis fazer? O pessoal da igreja evangélica ia lá, fazia a documentação, e pegava curso de música, curso disso, curso daquilo, e as pessoas das entidades afro aqui, eles ficam, mas por que só dá para isso? Não, aí nós começamos a reorganizar. Eu espero que quem veio depois de mim tenha dado continuidade a esse trabalho, porque é um trabalho não voltado, mas voltado sim para as famílias, de toda a família. Porque se você vê em Mesquita aqui nós tivemos quilombo aqui em Mesquita. Nós temos o quilombo do Coenza, né, que é ali hoje em dia chamado Caonze, né? É Coenza, o quilombo era ali. E você vê aqui em Mesquita, né, os negros também tiveram aqui na serra, né, guardados ali, fugindo de alguma coisa, a gente não sabe bem de quê, vamos entrar nesse mérito aí. E aí nós começamos essa mudança dentro do município de Mesquita, e graças ao nosso Deus aí, graças às boas ações, nós saímos e ela continuou.
que o governo que entrou depois, ela continuou com a secretaria, com a coordenação de igualdade racial. Então, senhor, só para fechar essa questão, o senhor entende que só há mudança quando há uma provocação. Exatamente. Exatamente, né? Exatamente. Porque se não fosse essa provocação para esta mudança, criando essa secretaria que não existia, hoje não daríamos continuidade aos interesses daquele tipo de população, da população que estava sendo desprestigiada com os benefícios do governo. E também, lembrando também, dentro da sua história de vida, o senhor também foi coordenador da Secretaria do Rio Saúde, tá? Um órgão do governo, né, municipal do Rio. E dentro dessa política de interesse, o senhor como coordenador geral das UPAs, né? O senhor foi coordenador das UPAs, o senhor foi coordenador do Hospital Rocha Faria. Como o senhor via a questão da mulher negra quando chegava para trabalho de parto, documentação? O que o senhor via lá que o senhor achava interessante, que poderia mudar também, que a gente pode aplicar para o nosso dia a dia, para a nossa melhora, porque a gente está falando aqui de melhora. O que o senhor via dentro, como coordenador geral dessas UPAs e como coordenador do Hospital Rocha Faria, que é um hospital de referência, né, do Rio. Né? Rocha Faria é um hospital de grande porte. Então, deixa eu só lembrar. Estou falando isso, doutora Valéria, porque a nossa política voltada para interesse da mulher negra, ela é sempre, ainda está caminhando, começando, né? Você vê, hoje em dia a gente já tá melhorando um pouco, né? O investimento em políticas voltadas para a mulher negra. Mas eu estou falando isso, doutora, porque a gente, no jurídico, a gente vê muitos casos de mulheres que chegam nestes locais, né, de tratamento, que deveria ser cuidados específicos. A gente fala de mulher negra porque a maioria, a realidade que a mulher negra, talvez pela situação da falta de investimento em educação, ela sofre muito mais. Né? Então eu estou falando aqui para o senhor Carlos Alberto, porque o interesse, de que a senhora acha disso? A senhora acha que ele deveria atuar de alguma forma lá como coordenador? O que foi importante para ele? A pergunta para a senhora. E para o senhor primeiro, o que foi importante nessa atuação para a política de mulheres dentro do sistema de saúde, na qual o senhor naquele momento estava representando? Porque o sistema de saúde, ele não olha cor, não olha raça. Mas nós sabemos que o inconsciente coletivo, né, que já vem há 300 anos, né, arraigado na mente da população, ele já olha assim, chegou uma negra ali, barriguda, e já, os próprios funcionários mesmo, que talvez até ganhem menos do que aquela que chegou, né, tem um salário talvez até menor, mas olhou pela cor da pele, ele já bota um pé atrás, já tiver de tomar o café, vai tomar o café primeiro, para depois voltar para atender. E quando chega uma pessoa da pele branca, não precisa ser nem rico, milionário, não. Chegou da pele branca, você notava que o tratamento já era um pouco diferenciado. Então eu comecei ali, né, a fazer a diferença. Então quando eu cheguei ali como negro, dentro do hospital de grande porte, que eles olharam assim, você que vai ser o supervisor aqui, né? Tantos médicos, é um hospital muito grande ali, e eu falei, por quê? O porquê do porquê, né? Aí depois eu fui notando, quando eu via no corredor, que vinha aquele monte de enfermeiro e tal do lado, que eu olhava e só via só via branco, e eu era o negro que estava ali, e o negro que o hospital era o coordenador. O que sai? O que o supervisor fala? O superintendente, o hospital é teu. Você manda daqui para frente. O médico vai entrar, o médico vai sair, quantas operações, vai responder lá ao jurídico,
todos os pedidos que chegam, você é dono do hospital. Então, muitas vezes, quando você chegava no corredor, você sentia que chamava, quem é o coordenador? Que tu chegava, o senhor que é o coordenador. E aí a palavra, sou eu sim, sou o coordenador. O que a senhora precisa? Mas se precisar falar com o coordenador, não pode falar comigo. Então você sentia como eram as coisas feitas aí. E aí eu fui mudando essa política, fizemos algumas reuniões com alguns enfermeiros da igualdade racial também ali dentro, que gostaram muito, prestaram homenagem a mim e as outras pessoas que estavam ali, né? E em sua maioria os médicos sabem que são brancos, né? E você tinha ali a dificuldade, mas graças a Deus também essa realidade foi mudando. Depois eu fui coordenar a UPA da Cidade de Deus. E ali eles tinham um conflito também ali de etnia e nós, só com a tua presença ali sendo, é isso que a doutora Valéria colocou aqui, porque quando você chega num patamar maior, né, não para discriminar, mas para igualar, as pessoas também já começam a igualar. E, não, realmente o coordenador é um negro aqui, mas é um negro que faz a coisa certa, é muito cobrado. Tem que fazer certo, você não pode errar quase nada, porque quando tu erra, tá vendo, é cobrado. Então, quando você chega num patamar de coordenação, mesmo numa prefeitura pequena aqui, igual de Mesquita, você sente a diferença, você sente o prefeito, meu coordenador, entra aqui, tu entra aqui, os outros estão lá dentro, e faz assim, na cadeira. Hoje em dia as coisas começam a mudar. Então, a importância que a doutora Valéria colocou aqui no início de sua fala, o que queremos, aonde queremos chegar, né? É exatamente essa diferença, é você colocar o negro no legislativo, no judiciário, né? Colocar negros médicos, negros advogados, negros, enfim, em todo o setor da sociedade, você ter negro. Aí que foi, aí eu volto um pouquinho atrás, lá no CNES, que era discutido o sistema de cota que não existia, e foi o CNES que começou através de Marcílio Farias, né? Nosso amigo, foi um tremendo cabeça, né? Seu Bernardo, essa Rosa Maria, essa equipe aí, né? Doutora Rosa, Piedo, Amauri, se eu for começar a falar aqui dos negros passados, né? Teve muitos que colaboraram, né? Muitas pessoas do Rio Grande do Sul, aquela turma do Sul que vinham para cá, então a gente fizemos a coordenação nacional e cada estado peitava mesmo. Então quando chegamos em Brasília, nós chegamos com uma base de 20 ônibus de negros, batemos em Brasília, botamos o companheiro Caó sentado ali, passando, Caó, a lei tem que aprovar. E fizemos uma audiência pública dentro do Congresso Nacional, falando da necessidade de cotas para o Brasil, que lá fora já tinha muitos anos, né? E a gente aqui não tinha. Então, o movimento negro nacional, que não adiantava, doutora Valéria, ficar só a nível municipal ou a nível do Estado. Então, por que foi criado a Frente Negra Nacional? Foi exatamente para esse negro ir andando, né, naquele município mais pobre lá e falar para que ele saia do teu gueto, cara. Tu tem que sair do teu gueto, vamos para Brasília, vamos para Brasília. Então foi uma surpresa, doutora Sônia, acho que foi dessa aí também. Foi uma surpresa em Brasília, nós ficamos dormindo dentro do Sindicato dos Trabalhadores, né? Sim, é verdade. Vamos para lá e peitamos 3 dias sentados lá e conseguimos uma audiência que foi com o presidente, era o Sarney. José Sarney. Conseguimos uma audiência com Sarney e dali para frente nós conseguimos avançar dentro das cotas. Dentro das cotas, mas não foi fácil não. Mas nós conseguimos, através do CNERD, da Frente Negra Nacional, despertar aqueles negros que Zumbi já falava isso lá atrás. Né? Zumbi já falava isso, né? E depois veio o pastor Marcos Duque dizendo que eu tenho um sonho, e nós temos esse sonho de chegarmos lá. Né? Queria que a doutora Valéria complementasse aí. O que eu tinha perguntado para a doutora Valéria era com referência ao que o nosso amigo Carlos Alberto via dentro da necessidade da mulher.
mas ele até ampliou mais o assunto, falando da realidade dele dentro da história de coordenação, né? Se ele, como, eu entendi assim, doutora, pensa comigo, se ele como coordenador negro já estava ali sofrendo aquela situação que a gente sabe que existe, né? Infelizmente no Brasil nós temos o negro sendo tratado de forma velada na questão da desigualdade, da questão de tudo, mas acontece que ela existe sim, ela existe, ela é real. Então, se ele, Carlos Alberto, que era o coordenador geral, né, de um hospital de grande porte, imagine aquela mulher, né, que chegava para ter o filho, que ele falou, conforme ele falou. E a senhora, o que acha dessa situação, doutora? Então, eu queria colocar 2 pontos importantes, eu vejo assim, na questão do que o... Não vou chamar, aqui é um papo de amigo, então Beto, né? Carlos Alberto. Não, mas assim, é um papo, Penha. Mas assim, eu acho, mas o primeiro ponto é o seguinte, o Carlos Alberto Penha, que eu conheço, ele humanizou essas pessoas no ambiente de trabalho. Porque o que acontece no Brasil? O negro, ele não consegue, não sou eu que estou falando, Joaquim Barbosa falou isso, ele foi presidente do STF, falou isso. Toda vez que um negro ele ocupa um espaço que no Brasil não deveria ser pertencente a ele, ele acaba tipo, chocando pessoas, deixando essas pessoas incomodadas. Mas ele tem na sutileza, entendendo que é uma construção que de quase 400 anos de escravização. É difícil as pessoas olharem para você e falar assim, não, realmente aquele negro é advogado, aquele negro é médico, aquele negro é coordenador. Eu acho que, tipo assim, o que você fez nesse ambiente, que de repente, primeiro, assim, de primeiro momento foi hostil com você conseguiu humanizar essas pessoas. Correto. E assim, eu falo isso, o seguinte, eu acho que, eu também antigamente, eu pensava assim, não, tem que chegar lá, nesse espaço tem que falar assim e tal, eles têm que me respeitar, não. A gente tem que ter a compaixão e ter até a empatia de tentar humanizar essas pessoas, porque não é culpa delas. A gente sabe que isso daí é o quê? É um racismo estrutural que já vem decorrente de muitos anos e vai demorar. E vai demorar muito para essas pessoas entenderem que, tipo assim, o negro, qualquer negro de qualquer nacionalidade, ele pode ser qualquer coisa que ele queira ser. Essa que é a verdade. Tipo assim, ele tem capacidade de fazer qualquer tipo de trabalho, como qualquer outro ser humano, certo? Então eu acho que essa experiência do Beto, que ele colocou aqui, dividiu com a gente, é muito importante porque mostrou o seguinte, ele não teve que pegar e brigar com ninguém. Eu acho que, tipo assim, você foi quebrando barreiras. E o que você, na realidade, fez, você abriu espaço para que venha atrás. E, de repente, vai vir um outro colega, uma outra pessoa também negra, retinta, ou mulher, fala assim, não, a gente já teve um coordenador negro, vamos dar oportunidade para esse também, não vamos já de cara achar que essa pessoa não tem capacidade, essa pessoa não pode estar aqui nesse espaço, porque a gente já teve uma boa experiência no passado. O outro que esteve aqui, ele humanizou a gente. A gente não pode ser desumanizado. E uma coisa também que eu queria colocar é de uma fala de Mandela, que, né, nosso grande pai também, que a gente, uma pessoa também, além de Zumbi, foi uma pessoa também que fez uma revolução na África do Sul. Sim, que ele falava assim, que quem aprendeu a odiar um dia, essa pessoa também poderia aprender a amar. Então eu acho que foi esse papel importante que você fez, de repente, no seu ambiente de trabalho, que você, lá como coordenador do hospital. Tá? Isso que eu queria colocar. Você, essas pessoas que de repente não achavam, não amavam, sei lá, não te tratavam não muito bem, elas aprenderam a te respeitar e te considerar como colega de trabalho. E só para enriquecer mais, essa coordenação, quando a gente já estava bem mais maduro, resolvia muitas coisas, né? A superintendência muitas vezes ficava, né, meio, vamos dizer assim, acuada. Pô, vai lá, Alberto, chamava de Alberto, isso você dá um jeito lá. Aí eu ia lá e
por ter experiência também aqui, junto com o movimento negro, a gente olha lá conversar que há muitos conflitos que chegam no hospital, são conflitos. Nas comunidades principalmente. Você né? não imagina o tamanho que chega dos conflitos, que vão levando para dentro do hospital, quando a pessoa se machuca ou está enfermo lá, como eles vão. E a superintendência muitas vezes indicava, não, vai lá, dá um jeito lá, dá um jeito para mim. Aí eu ia dar um jeito, conversava, chegava e pô, mas por que ele não veio? Por que o superintendente não veio? Já que vinha aqui não, mas eu estou aqui, eu sou coordenador também, eu posso resolver. E daí o choque, né? E aí ele já, pô, coordenador o pessoal negro. a bola já diminuía, mas eu sentia também que eles me mandavam porque eu era negão, né? Negão, camisa para fora, né? Calça grande, já chegava ali o pessoal da comunidade, peraí, não vamos cair para dentro, porque é um negro aí, e aí eu já era também respeitado. Mas aí, Valério, para minha surpresa, quando já no final aí, sabe que esses cargos são de cargo governamental, e aí meu nome foi ventilado lá na coordenação superior, né, da organização, para assumir a superintendência do Rocha Faria. Quando caiu isso na boca aqui, sabe uma coisa que cai numa boquinha miúda da secretária que está escrevendo ali e vai igual fogo em palha, né? Foi cair nas coordenações, rapaz, mas foi uma discussão. Não sei se o Mandela lembra da Mariana. O que a Mariana falou, tu lembra? Mas ele agora já foi chamado para a coordenação. Ele chegou agora, já quer sentar na janela? Agora já vai sentar na janela e tal, e é uma pessoa mais negra, não é branca não, negra de pele mais um pouco clarinha. Mas, para minha surpresa também, outros brancos, tá? Alguns médicos, não, seu cara é muito bom, tomara que ele vá mesmo, porque é um cara que entende. Inclusive o diretor do Rio de Saúde. O diretor também, não, se ele for indicado para a superintendência, a gente vai gostar muito, que ele vai dar um jeito, que ele sendo coordenador, supervisor, ele já ajeitou muitas coisas aqui no hospital, inclusive para a gente, que são os médicos também, coitado, eles sofrem também com algumas coisas ali. E aí e me surpreendeu que alguns médicos, né, passaram a, oi, seu Carlos, vem pra cá, é o melhor. Aquele negócio, aquela brincadeira que tu passa no corredor, a gente fala, seu Carlos é mesmo, né? Seu Carlos é o melhor, seu Carlos é o melhor. Aí eu senti que eu falei, pô, realmente o pessoal começou a já, né, quando o meu nome foi ventilado lá na superintendência estadual, né, para entrar na lista também de superintendente de um hospital de grande porte. Mas, pô, aí alguns comentários negativos, que não adianta falar aqui, mas outros, né, muitos positivos. Então eu senti que ali a opinião ficou dividida, que eu podia chegar lá também. Eu podia chegar lá, mas por outras coisas que aconteceram, não foi nem por isso. Entrou outros superintendentes, né? Mas aí já para outra roda de conversa, mas vamos continuar fazendo, eu vou falar por quê. E eu me senti privilegiado ali, né? Senti que eu quebrei um paradigma dentro de um hospital, onde só tinha superintendente que vinha dos Estados Unidos, outro vinha não sei de onde, aquele currículo, e o presidente ali, o secretário, o próprio prefeito, falou, não, ele tem capacidade. O próprio prefeito dando testemunho, ele tem capacidade sim de ser superintendente. Ele quebrou muita coisa como supervisor aí, muitas coisas erradas que acontecia, talvez até por inexperiência das pessoas que estavam lá, foi consertado e a gente vai dar jeito sim, ele tem condições. Aí foi aquele rebuliço todo, mas aí fica para outra roda de conversa. Aqui a gente Mas vê... só queria assim, concluir. Porque a gente falou da sua questão do seu trabalho, que eu acho que você fez um excelente trabalho, conseguiu humanizar pessoas. Aí a questão da mulher negra, na questão da situação da mulher negra, porque a gente está falando da consciência negra, então da mulher negra. Eu tenho assim, alguns adendos que eu devo fazer. A questão da saúde. Eu vou falar aqui da nossa tribo, o Mesquita, tá? E tipo assim, eu não sou assim uma simpatizante do Jorge Miranda, não sou. Certo. Mas também sou totalmente crítica, tá? Também faço coisas boas a gente aprova, a gente tem que apontar. E as coisas críticas a gente também tem que falar também. Até para melhorar, né? Porque senão a gente não consegue mudanças. Isso. Então, a questão da mulher. Então, a gente estava aqui discutindo antes da gente começar esse debate aqui, essa conversa,
da questão de Mesquita, a gente saber que é a segunda população dentro do Brasil, fora de África, Sim, é a segunda verdade. maior, tá? Primeiramente, tá? Primeiro vem a Bahia, com Salvador, depois Mesquita, Rio de Janeiro, tá? Onde nós estamos aqui hoje. Município de Estatisticamente provado isso. E a gente sabe que Mesquita tem vários tipos de mazelas. A gente sabe que Mesquita é uma cidade de dormitório, que as pessoas saem daqui para ir trabalhar no centro do Rio de Janeiro. A gente sabe que em Mesquita a gente não tem um hospital de grande porte, como Nova Iguaçu. Se a gente quer um hospital As de grande crianças não porte... nascem aqui, né? Não, hoje em dia nasce no Hospital da Mulher. Né? Ah, sim. Hoje. Hoje É. em dia. Mas também tem algumas críticas também a esse hospital. Sim, mas também Tá, melhorou pontuais. muito. Mas também, A gente a tem gente, algumas pelo menos, a críticas. gente tem cidadãos mesquitenses. Isso. A gente tem um hospital da mulher, beleza. Mas a gente não tem um hospital de grande porte. A gente não tem uma universidade. A gente precisa melhorar muito a questão do transporte urbano. A gente sabe disso. Então, isso tudo afeta a gente, sabe por quê? Tipo assim, se eu não digo, eu digo na época quando eu estudava, eu tive que mudar para o centro do Rio para poder fazer minha universidade lá, né, me formar em Direito, e mudar para lá, porque a Avenida Brasil, a gente estava naquelas obras, né, para a questão olímpica, então a gente estava 3 horas para ir, 3 horas para voltar. Então, é assim, inviável para quem quer estudar e quem quer trabalhar, que era o meu caso. Eu também vejo isso na população, então, tipo assim, é uma população que sofre muito com isso, com o transporte público. Aí vamos falar da saúde. A saúde de Mesquita melhorou? Melhorou. A gente está vendo que está tendo algumas reformas e tal, mas ainda falta ainda o básico, médico. A gente ainda sofre muito com a questão médica. E eu falo isso, não é que estou falando por acaso. Eu uso o sistema de saúde em Mesquita. Sou uma mulher de 53 anos, pré-diabética, tenho várias intercorrências, tenho que ir buscar saúde pública. Sou obrigada. Estou sempre lá, estou sempre sendo assistida. Pego os médicos bons? Pego. Pego alguns médicos que só Jesus eu acho que não merecia nem ter o CRM de médico. Mas reclamo. Sempre aponto e falo, qualquer uma que seja, que não tenha dignamente um atendimento digno, que reclame também. Porque você como coordenador, você recebia muitas reclamações no hospital. Correto. Não é isso? Ouvir a população. E isso é o correto fazer, porque reclamar, Beto, eu acho que tipo assim, não é apontar erros, é tentar melhorar. Concorda comigo? Não é chegar lá, você vai ofender a pessoa, não é isso? Você pode falar assim, poxa, o seu Carlos Roberto, eu não fui bem atendido por aquele médico hoje. Eu acho que ele não faltou alguma coisa. De repente você vai lá conversar com o médico, tentar, né, ter um diálogo. Se você vê realmente que o cara continua reincidentemente fazendo a mesma coisa, você vai fazer o quê? Não, colega, você vai me desculpar, mas eu preciso de um médico que tenha um pronto atendimento melhor. Concorda comigo? Você está ali para isso. É verdade. Então eu acho que, tipo assim, as reclamações, elas são válidas. Então eu acho que Mesquita, tipo assim, ele tem muita coisa para melhorar. E a gente precisa, a população, e a mulher negra em Mesquita, o que ela precisa? Ela precisa de renda. Mas antes dela precisar de renda, ela precisa estar qualificada. Entendeu? E muito bem qualificada. A gente precisa, porque aí você tendo, eu falo isso por mim mesma, tipo assim, eu sou advogada, eu tenho minhas ações, sou residente na Defensoria Pública, então eu tenho minha grana, tenho meu dinheiro. Ele sobra? Não, ele falta. Mas é um dinheiro que dá para mim poder fazer outras coisas, um curso, comprar um livro, entendeu? A mesma coisa a mulher mesquitense. Ela precisa de trabalho. Ela precisa de trabalho, ela precisa trabalhar, ela precisa de renda. Mas ela só vai conseguir melhorar a condição dela econômica se ela pegar e tiver qualificação. Isso é importante, isso é a base, tá? Para qualquer mulher. Outra coisa também que me incomoda muito é a questão da gravidez na adolescência. É uma coisa que a gente tinha que superar isso, porque não tem, mas a gente tem preservativos, a gente tem informação. O que não falta é informação para se discutir, isso teria que ter mais diálogo. Então eu falo isso, a questão da mulher negra em Mesquita. Eu acho que Mesquita tem muito ainda o que fazer, ainda mais a população de mulheres. Eu falo mulheres porque é onde mais me perturba quando eu saio da minha casa, eu vejo muitas mulheres, tipo assim, não porque elas queiram, acho que elas, se tivessem de repente um curso, um espaço de qualificação, elas estariam ali. Então, doutora, isso tudo se resume a investimento em educação. Educação de base, educação de melhoria, educação de qualificação. Então, a cada dia
que a gente não investe em qualificação do negro? A gente está falando hoje é o dia da consciência negra, e a gente está falando de qualificação da população negra, e em especial da mulher negra, porque se a gente for observar aqui no nosso município, a mulher que é moradora de uma cidade de dormitório, é ela que sai cedo, porque muitas ainda não elas são chefes de família, elas dependem, elas não têm um companheiro, porque não seguiram uma situação de vida que levasse a isso, talvez até por não ter esse investimento em informação, que gerou-se muitas crianças também, porque quando você não investe em saúde da mulher, quando você não investe em educação, quando você não investe em conhecimento, o que a gente está gerando? A gente está gerando uma população que, por desinformação, apesar dos tempos atuais, ter internet para tudo quanto é lado, não há esse investimento em informação, não há esse investimento estrutural de informação. Então, leva-se a essa situação. Então, o que a gente está falando aqui é que se a gente investir em informação, e informação que envolve educação de qualidade, educação para atendimento de melhoria de serviços públicos, né? E de não deixar a população mesmo, principalmente a população negra, porque hoje é o dia que a gente está falando exatamente para esse público. Esse público aqui em Mesquita está abandonado. E eu vou só colocar uma coisa, tipo assim, é o que eu falo, que tipo assim, o Beto não tem noção, de repente, desse trabalho todo de ir a Brasília, você também e tal, e lutar pela questão da cota. Eu vejo assim, eu entrei na faculdade, vou falar assim, resumidamente, como que foi a minha chegada na faculdade de Direito. Eu cheguei com 40 anos, estava com 39 para completar 40, eu trabalhava com enfermagem. E eu não estava feliz com a questão da enfermagem dentro do Rio de Janeiro, porque a gente era, tipo assim, era sucateado nos hospitais, aí trabalhava de home care na casa dos outros e tal. Aí eu falei assim, não estou feliz, eu vou ter que voltar à universidade e estudar. Aí fui, CEDERJ, eu fiquei pesquisando para ver, fazer um pré-vestibular e consegui o CEDERJ. O CEDERJ era uma vez por semana, lá do outro lado de Mesquita, na praça Light, do skate, eu não sei, é da Light, né? Telemar. Praça da Telemar. Praça das Telemar, lá no CIEP. Era o dia inteiro, eu com 2 filhos pequenos. Um de 8, outro de 8, 9 anos. A minha filha Andresa também fazia o curso que você deve. Isso mesmo, a Andresa também fazia lá o dia inteiro. Pegava às 8 da manhã e 5 da tarde. Sim. E 1 hora de almoço. E os meninos eu deixava eles em casa, com pão, biscoito, isso aqui, papapá, vendo televisão, e ficava lá o dia inteiro. Quando eu peguei minhas apostilas, peguei elas, eu não fui mais no curso, aí eu fiquei estudando em casa. Fiz o Enem, passei no Enem, escolhi e fui para a Veiga de Almeida. Mas eu estou falando, eu acho que falta essa informação, de repente, para as mulheres e para essa juventude que tem aí, que tem lugares que você pode pegar e se qualificar e poder melhorar de vida, entendeu? Não estou te falando que a enfermagem é ruim, não é isso. É que para mim, eu falei assim, cara, eu não quero isso quando eu tiver com 50 anos, eu não quero estar trabalhando no hospital. Eu quero outra coisa para minha vida. E graças a Deus que eu consegui o direito, porque é o que está me fazendo feliz, faz eu ganhar meu ganha-pão, levar meu sustento para casa. Então eu acho que é isso que a gente tem que pensar, assim, a população, é isso, nessa população estar mais informada, buscar mais informação, entendeu? Eu acho que esse papo nosso aqui é isso, tipo, pela experiência de vida que você tem, tudo que você também tem uma história bonita sobre a questão do direito, porque eu me lembro que eu encontrei com você no fórum de Nova Iguaçu, você já era advogado, eu falei assim, pô, Sônia, você aqui, eu me espelhei em você, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é bacana isso, a gente tá conversando para mostrar para essa juventude, tipo assim, cara, estuda, porque estudar também é um ato de rebeldia, tá? Você quer ser rebelde? Não vai pra baile, é bom o baile, curtir o baile, é bom ser rebelde no baile, tá, beleza. Mas vai estudar para você ver se você não é mais rebelde ainda, porque a sociedade não espera isso de você. Rebeldia daí, é você carregar um livro, entendeu? É você pegar e chegar nesses espaços que eles não querem que você ocupe. Isso é rebeldia. E por que a gente também, muitas vezes, né, vamos falar em rebeldia, a gente se rebela contra alguns
pré-candidatos, né, que estão para vir coordenar a tua cidade, ou o teu país, ou o teu município, ou o teu estado, porque você vê que o governo, vamos dizer, o governo municipal, o governo estadual, o governo federal, eles gastam muito dinheiro, muita verba e muitas coisas desnecessárias, mas eles não gastam a verba na conscientização dessa juventude, por exemplo, da gravidez da adolescência. A jovem do município que está lá na ponta lá do município, ela fica grávida com 12 anos, 11 anos, 12 anos, entendeu? Então eu não vejo uma política pública do governo fazendo uma propaganda que faz uma conscientização dessa pequena juventude. Que essa pequena juventude pode aprender isso sim, mas o governo, de repente, ele prefere fazer uma propaganda até do governo dele, até do feito que ele não fez, e fala que fez. A propaganda é tão bonita, tão bem feita, que você acredita que o governo está fazendo aquilo. Se o governo, vamos botar aqui Mesquita, se o governo municipal pegar uma empresa muito boa aí, fazer uma propaganda de Mesquita, quem tiver de fora fala, caramba, poxa, Mesquita, hein? Que coisa, beleza que é Mesquita, que maravilha que é Mesquita. Aí quando você vem para a realidade... Mas quando você vem para a realidade de Mesquita, que você chega, vem aqui na Chatuba, vem aqui na Chatuba. Então você não vê uma propaganda desse tipo que o governo pode fazer para promover o trabalho dele em cima de uma conscientização da juventude que está se engravidando. Eu não sei como, mas tem empresas de propaganda, empresas de marketing, que podem fazer um trabalho em cima disso, dessa juventude, que hoje em dia fica grávida jovem, né? E eu trabalhei no hospital, de vez em quando eu contava para a Sônia aqui, chegava moça lá, a médica que atendia, né? Atendia o pré-adolescente, tinha uma médica, era uma senhora já bem madura, né? Ela saía, seu Carlos, eu vim aqui fora fumar, que eu não estou aguentando, porque a menina está me contando lá não. A menina tem 11 anos. Então o que ela tem, seu Carlos? Ela fez. E eu perguntei a ela, eu estou falando isso aqui porque é público. Eu perguntei a ela, você sabe quem é o pai? Ela falou, não, fiquei com 8, fiquei com 7, fiquei com 5. E eu, como é, doutor, como é que eu vou saber quem é o pai? Mas olha só, deixa eu... Tá entendendo? Assim, não estou querendo advogar para ninguém não, mas eu vejo assim, você imagina que é uma criança, É uma né? criança. É uma criança, pré-adolescente. Mas imagina assim, se for num mundo fantástico de Alice, se tivesse assim, um programa de esporte, um programa de capacitação na escola dela, um programa de leitura, de idiomas. É isso aí, não estou falando. Assim, eu vou Exatamente. colocar como expectativa. Tipo Exatamente. assim, e vou colocar 2 pontos. Um é que não tem interesse de alguns governantes em informar a população. Isso a gente sabe, é fato. Tá? É uma crítica que a gente tem que fazer à nossa elite. A nossa elite, ela, quanto mais assim, emburrecida a nossa população, melhor para a elite. Entendeu? Porque aí se só torna aquele ciclo vicioso do legislativo, de ficar pai, filho, neto, que a gente vê lá na Bahia, não sei o que, neto, que não sei o que, como é que é o nome? Magalhães? Sim. Aí depois é Magalhães, neto. nomes, senão a gente vai citar Todos os sobrenomes. Isso, então. Então, mas é assim, é um ciclo vicioso que a nossa elite faz de poder se manter no poder. Isso aí é o ciclo. Isso, é o ciclo do poder. Isso daí é uma teoria, tá? E existe realmente. E a população, a menina de 11 anos, ela está grávida, ela está alimentando esse poder, esse ciclo de poder. Porque aí continua alimentando. Isso, que vai ser aquele médico daquela família tradicional. Aí depois ela vai ter que pedir pensão alimentícia, esse suposto pai que ela nem sabe, como você falou, que ela teve relação com vários. E tipo assim, aí vai chegar no judiciário, vai ter um juiz também, que veio desse sistema também de meritocracia, um defensor de meritocracia, um promotor de meritocracia que chegou lá. Então, tipo assim, é tudo um ciclo. Como a gente faz para quebrar esse ciclo? Eu sempre falo isso, Pedro. É educação. Educação. Entendeu? Investimento na educação. Então,
A gente pode concluir aqui, doutor? A gente E pode quando, concluir. eu falo em conscientização da juventude, uma propaganda de conscientização, entra nisso aí. Que você vai conscientizar a criança, ou o pré-adolescente, para não ir para aquele lado, que é melhor ela estudar, é melhor ela se formar, e aí está a rebeldia, se rebelar contra aquilo que eles querem que ele faça. Porque quando ela chega, você colocou bem, ela está sustentando aquela máquina que está querendo que ela faça mesmo isso, entendeu? Ela inconscientemente está fazendo aquilo que eles querem. Então, quando eu chamo de conscientização da juventude é fazer realmente o poder público, que também não quer. Mas se eu amanhã boto uma pessoa que tem essa consciência aqui, ele vai fazer. Ele vai fazer, por isso que eu falo, nós temos um sonho de um dia chegar com alguém que vai fazer aquilo que realmente nós precisamos que faça, né? Não é para mim, mas para aqueles que estão vindo. Okay, doutor? Então a gente pode concluir aqui, né, que esse bate-papo aqui, esse bate-papo que é uma roda de conversa, ele que é importante nessa data hoje, para que a gente possa entender o porquê da importância dessa mudança. Por quê? Por que eu preciso fazer isso? Por que eu preciso fazer essa roda de conversa aqui com personalidades que são municípios e que têm interesse na questão racial? Exatamente hoje, 20 de novembro, dia de Zumbi. Por que eu tenho esse interesse? O que eu posso fazer para melhorar? É porque eu tenho interesse de que essa realidade mude. E só vai mudar a partir do momento que a gente tem essa conscientização. Como eu vou conseguir essa conscientização, senhores? Conforme foi falado aqui. Com investimento em educação. Concorda, doutora? Concorda, senhor Carlos Alberto? Então, se eu não conscientizar você que está aí do outro lado, você que precisa de mudar, você que está hoje parando o teu tempo, o teu precioso tempo nesse 20 de novembro, para essa primeira, estou convidando você já para a próxima, tá? Para esse primeiro enquete sobre as mudanças que são necessárias para o nosso, começando para o nosso município de Mesquita. Se enganje nessa questão. Na questão do negro, na questão do pobre, na questão das diferenças econômicas do nosso município. Nós precisamos mudar. Concorda? Concordo. Concorda, Valéria? Concordo, senhor Carlos. Assim, eu gostaria de perguntar se tem alguém que fazer alguma pergunta que a gente possa responder, tem alguma dúvida, queira entrar, falar alguma coisa, comentar. Tem aqui diretamente de São Paulo, o nosso convidado mais especial aqui, o nosso psicólogo Leonardo Penha. Olha. Leonardo de França. Leonardo de França, assim que ele gosta. Ele mandou a pergunta aqui, o que fazer para mudar e ampliar esse diálogo sobre a conscientização do tema em nossa sociedade? Entendeu? Ele direcionou essa pergunta para alguém, para algum dos convidados? Então, como os nossos dois convidados têm mentes diferentes, cada um pode pensar numa resposta. Eu vou fazer de novo. O que fazer para mudar e ampliar esse diálogo sobre a conscientização do tema em nossa sociedade? Eu, de antemão, eu vou dar o meu parecer. E vou querer ouvir da Valéria e vou querer ouvir do seu Carlos Penha. Ele disse aqui que gosta de se chamar Leonardo Penha. Eu, de antemão, Pode falar. já vou falar como eu posso dar minha cooperação nisso. Eu venho de uma história, resumindo só, eu venho de uma história aqui de 6 filhos, de uma mulher de 6 filhos, casada com um operário, uma pessoa simples, e que eu fui bolsista também, né? Fui bolsista, porque eu dependia de bolsa para estudar, mas eu fiz isso já com 40 anos. E ele falou que gostaria de ouvir a doutora Valéria. Eu estou com 60 anos. Então eu, na minha história de vida, com 6 filhos pequenos, 6, e todos em fase de pré-adolescência,
eu falei, eu também tenho que acreditar que eu posso também. Porque um dia eu ouvi alguém falar isso. Eu tenho um sonho. E eu tinha esse sonho. E eu falei, por que não acreditar? Aí eu tenho que acreditar. Se eu mesmo não acreditar em mim, se você que está aí não acreditar em você, que você é capaz, você não vai mudar essa realidade. Você tem que acreditar em você. Então a minha sugestão aqui é que você acredite em você. Assim a gente começa a nossa conscientização. Você tem que acreditar em você. Você que está aí do outro lado, você tem que crer que você é o canal dessa mudança. Para mudar o nosso município de Mesquita, você tem que acreditar. Você tem que querer mudanças. E aí sim a gente vai investir em educação, porque a educação começa na nossa consciência. A gente tem que ter essa consciência. A consciência negra, a consciência de base, é a consciência que muda dentro do nosso eu. Eu quero mudança, eu quero mudar. E aí sim eu vou atuar. Para eu mudar, não adianta só eu não participar do município. Eu não participar das situações do município, do interesse do município. Eu tenho que querer essa mudança e participar. Tem que começar em mim. E eu, para participar, eu tenho que me envolver. Envolver em quê, Sônia? Envolver na política municipal. Envolver na questão das histórias municipais. E eu vou passar para a doutora Valéria, depois o seu Carlos vai falar. A doutora Valéria concorda comigo que tem que querer eu mudar? Eu acho que... Doutora, o Leonardo aqui reformulou a pergunta dele, botou como ampliar o diálogo e aumentar a conscientização em nossa periferia. Sim. Então, sobre o tema de hoje. Então, sobre o dia de hoje, o dia da consciência negra. Então, discutir racismo no Brasil é difícil. É muito difícil. Mas, assim, é um trabalho árduo, mas tem que ser discutido. Quando você consegue atingir tua aldeia, porque, tipo assim, para a gente poder atingir um polo maior, primeiramente a gente tem que atingir nossa aldeia. Sim. É como eu falei, eu me sinto honrado que vocês tenham me chamado para esse bate-papo, porque, tipo assim, eu não esperava hoje, dia 20, você chamar alguém me chamar para alguma coisa, entendeu? Mas assim, graças a Deus que você teve a ideia, Mandela, e a Sônia também, de me convidar. E a gente aqui tem um papo, eu acho que foi um papo gostoso, agradável, a gente aqui trocou experiências, entendeu? Eu não sabia da questão da Lei Caucama, foi uma lei muito importante que fez modificar a minha vida, que o Beto participou ativamente, a Sônia também, então eu agradeço a eles e muitos meus amigos também, que se formaram advogados, sou hoje advogado, tenho que agradecer a vocês. Então, mas eu acho isso, primeiramente você tem que pegar e tentar tocar a sua aldeia, tá? Eu digo por uma experiência que eu vou ter agora quarta-feira, eu faço parte de um grupo do NAM aqui de Mesquita, que é o Núcleo de Atendimento de Medidas. O que é isso? São garotos que caem no sistema prisional e são obrigados a cumprir algumas medidas. Geralmente são garotos negros, tá? Adolescentes que estão no tráfico, a gente sabe. Aí eu estou lá, como voluntária, ajudando na questão do curso de inglês. Eu tenho 7 alunos. Ah, Valéria, você conseguiu ensinar inglês para eles? Básico, uma vez por semana, o básico. Mas eu falei muito assim da questão de superação, falei muito sobre a questão da história dos Estados Unidos, falei muito de entender isso aqui que a gente está falando, sobre como que a gente, por que a gente foi escravizado, por que a gente está hoje ainda, a população negra, nessa situação ainda precária e como a gente pode chegar. E falei, a gente teve a última aula, eu tenho 2 alunos negros, eu falei assim, poxa, eu estou tão feliz que pelo menos vocês 2 eu consegui tocar. Que são 2 adolescentes que não estão no sistema, entendeu? Que eu sei que mais à frente vocês vão estar aí jogando futebol, de repente outro país, ou você formado, então, isso daí já é uma vitória para mim. Ah, é pouco? Pode ser pouco, mas é importante. São 2 a menos, de tantos que a gente vê nas ruas. O Leonardo deve saber disso, que ele já morou aqui, ele sabe o que eu estou falando. Mas é isso, tenta a primeira coisa, tem que se discutir racismo. Sofreu racismo, tem que denunciar racismo. Trabalha num ambiente hostil, que não está acostumado com aquele corpo negro ali trabalhando, tenta humanizar essas pessoas. Sim. Entendeu? Porque a gente vai sofrer sempre com isso. A gente tem que modificar isso, como eu falei, o nosso legado. Entendeu? Eu acho que
eu acho que esse é o caminho, o diálogo, entendeu? Mas a base é a educação, porque é a fonte onde você vai beber para você poder debater racismo, entendeu? Porque o racismo ele tem que ser debatido. Assim, esse é o meu ponto de vista. O senhor concorda, seu Carlos, com essa? Aqui, antes do seu Carlos falar, um perfil aqui de nome chamado Mensagem Não É Consolo. Te mandou um beijo, Valéria. Tá, outro. Coração, no coração. Beijo no coração. Obrigado. Interessante, né? A gente começa a puxar, né? O fio da meada e a gente vai muito no profundo e vai se lembrando de mais coisas, mais coisas, mais coisas. E muitas vezes a gente pensa que eu fiz alguma coisa, participei do movimento, não deu em nada, conforme muitas pessoas falavam para a gente, mas essas reuniões que vocês fazem do movimento dele não dá em nada. Não, isso não vai dar em nada, mas dá sim, dá em tudo. A gente pensa, mas quando tu vai ver no futuro, tu vai ver que deu em alguma coisa, né? Tu vai ver que deu em alguma coisa. Então, o que nego mais precisa, a galera falou aqui, eu também volto a falar, emprego e renda. O nego precisa de renda, precisa de renda. Quando tu tem renda, você começa a subir também o patamar, né? Você começa a estar na igualdade. Quando você pega uma coordenação, você não está ganhando igual um enfermeiro, você está ganhando igual um coordenador. Então você fala de igual para igual, porque infelizmente é assim. A pessoa olha também muito pelo salário que você ganha, né? Você ganha X, você pode falar grosso. Você não ganha, você não pode. Então, eu acho, tudo que foi dito aqui, concordo contigo, faço minhas palavras, a tua também. E eu acho que todos devem participar bastante da vida pública. Que você fala assim, mas eu não gosto de política, mas a política coordena você todos os dias. E toda hora é a política que está mandando em você. Você não gosta. Então graças a Deus que nós conseguimos, né, conscientizar nosso filho que mora em São Paulo, outro que mora lá na Grécia, lá trabalhando lá, que era importante eles estarem inseridos também na política. Porque você, muitas vezes, eu não gosto de política, aí você, no dia da eleição, você é obrigado a ir lá votar, senão tu paga uma multa, não importa o valor da multa. E ela te impede de fazer várias coisas se você não apresentar ali o atestado que você votou, que eu votei. Então, se você não apresentar, você não faz isso, não matricula o filho, não faz aquilo outro, então você é obrigado a votar. Se você é obrigado a ir votar, então você é obrigado a escolher quem você vai votar, como você vai votar, a vida política daquela pessoa, como aquela pessoa chegou ali, o que ele pensa em fazer dali para frente, conforme a doutora Valéria falou aqui, o que eu quero ser, aonde eu quero chegar. E se eu quero chegar em algum lugar, você tem que participar da vida política sim da tua cidade. Com pouco tempo, ou com mais tempo, ou sem tempo nenhum, mas participando através do celular, das redes sociais, você tem que participar. Então eu só peço isso, que esse 20 de novembro não termine aqui hoje, mas que amanhã, 21, também seria 20, dia 30 que vem, no mês que vem também seria 20 de novembro, e em janeiro também seria 20 de novembro, e esse 20 de novembro seria uma questão do dia a dia. Do dia a dia nosso aqui. O 20 de novembro realmente é uma data simbólica que nós tivemos aqui, catou lá na história, vai 20 de novembro, né? E a gente tem até uma história que acho que a doutora Sônia participou, a estátua de Zumbi, hoje, essa acho que eu vou dar de primeira mão, que está colocada na Praça 11, né? Foi uma dificuldade para a gente conseguir uma cara de um negro para colocar ali na estátua representando o Zumbi. A gente não conseguia, não tinha, Valéria, museu nenhum, histórico nenhum, aí desenhava não estava bom, o Januário, né, nosso amigo Januário, vamos botar essa, não está bom, não está isso. Então, nosso amigo Zé Miguel, a Benedita da Silva e outros deputados, né? E outros deputados aí, Marcelo Dias, que foi mais o Zé Miguel,
Aí Zé Miguel viajando, olha só como é que é a história, viajando, né, que ele era deputado, acho que foi um congresso na Inglaterra, em algum lugar lá, ele viu uma estátua. E ele falou, rapaz, aquela ali dá para botar, levar para o Rio. Então ele conseguiu juntar o governo que comprasse aquela estátua que está hoje na Praça 15, você vai lá ver, na Praça 11, né? Aqui no centro do Rio, No tá? centro do Rio, na Praça 11, eu participei disso, né? E Zé Miguel chamou a gente lá em Padre Miguel, lá no Catiri, onde ele tinha um escritório. É Catiri não, é Catiri não, daquele lugar ali em Bangu, ali na área, é Catiri sim. É um bairro chamado Catiri e as reuniões eram lá no Catiri, hoje os presídios são todos ali. E nós fomos para lá, ele mostrou a fotografia e falou, gente, eu não conseguimos nada para fazer a estátua do zumbi. Já está chegando o dia 20, nós já conseguimos a lei KO e a gente precisa botar uma estátua no Rio de Janeiro. Nós precisamos plantar dentro do Rio de Janeiro uma estátua, porque, eu tenho que falar, aqui está a estátua de Caxias. E a gente precisa botar uma estátua do zumbi no lugar da estátua do Caxias. Não, do lugar não, vamos botar perto. Gente, é a história. E conseguimos essa estatueta que está lá hoje. Foi inglês, eu não era um príncipe inglês, depois eu vou ver a história para passar para você, que ele comprou lá, né, ali o busto. E fizemos um monumento, foi feito o prefeito ali com muita pressão ali, fizemos um monumento do Zumbi dos Palmares, se eu não me lembro, acho que foi no governo, já morreu, não o nome dele, antes do Marcelo Alencar. Não, foi antes do Marcelo, Saturnino Braga. Saturnino Braga, depois veio o governo Marcelo e tal. Enfim, mas o movimento negro era ativo. Por que nós éramos ativos? Porque nós achávamos que essa juventude que está vindo hoje precisava disso, precisava de cota. E se não fosse a cota, não ia avançar. Então nós lá atrás, seu Bernardo, Marcílio, Rosa Maria, e Marcílio Dias, e Benedita da Silva, e eu vou botando todo mundo aí sem bandeira partidária, era o movimento negro, era a Frente Negra Nacional pedindo isso aí. Pedindo e trabalhando, a gente deixava de trabalhar, porque muitas vezes eu não posso ir teu trabalho, não posso ir que eu tenho que ganhar meu pão de cada dia, mas muitas vezes teu pão de cada dia pode ser suprimido ali um dia para você dar uma vida melhor para o teu filho, uma vida melhor para aquela população que está vindo atrás de você. E a gente muitas vezes saía daqui para ir para Brasília e perdia uma semana de trabalho, minha filha, que não era fácil não. A gente perdia uma semana de trabalho. Eu vou. Mas quando chegava você manda daqui, manda embora. Pode mandar embora. E a gente peitava e ia. Quando chegava lá, conversava lá com o patrão, que não tinha patrão, trabalhava por conta própria. E aí sempre dava-se um jeito. Mas quando você não faz, não sai na marra para fazer, você vai estar sempre ali sacrificado pelo teu emprego. Você pega às 7 da manhã, só larga às 5 da tarde, não para fazer um movimento, porque você chega tarde. Você chega tarde, entendeu? Então eu acho que precisa mais de empenho nosso, né? Ativismo. Eu acho que o movimento negro, um movimento pobre, que você mesmo é negro, mas não se sente negro, mas você é pobre, você tem que fazer um movimento. Patrão, vou sair hoje 4 horas porque eu tenho uma reunião às 6 no meu município. Eu tenho uma reunião às 6, reunião política, reunião de movimento de mulheres. Você mulher, você que é mulher negra, que precisa de creche na tua cidade, que precisa de alguém que segura teu filho, que você teve lá, não sei como, mas teve um filho. Você precisa participar desse movimento, que esse movimento vai mudar a vida do teu filho. Não sou eu, não é a doutora Valéria, mas a doutora Valéria está aqui trabalhando, nós estamos trabalhando. Já fizemos, continuamos fazendo, conforme eu coloquei aqui o trabalho que a Frente Negra Nacional, o CNR, teve para montar esse trabalho nos municípios onde a política não ia, que era o interior do estado do Rio de Janeiro, e chegar até o sistema de cota e a lei KO. Talvez vocês não saibam disso.
que foi esse pequeno movimento do município, começaram a vir para a cidade, encher 20 ônibus, ir para Brasília, peitar o governo federal, para que um deputado federal apresentasse a lei CAO, que nos está dando essa abertura aí toda no dia de hoje. Ok, gente? Ó, só e temos aqui alguém pedindo para poder participar do ao vivo, Leonardo. Ele disse que tem... Se dá tempo, aí é com você. Dá tempo? Dá tempo? Eu quero mandar um abraço pro Pedro Leonardo e a Raíssa MHS. Estou mandando um abraço para eles. Um abraço, um beijo, um coração. Beijo. Pode? Pode? Pode. Leonardo tá pedindo para participar, hein? Sim. Pode. Então fala pro Leonardo ficar ligado. Isso. Leonardo de França e São Paulo. Sim. Nesse intervalo que a gente respirou um pouquinho, porque se deixar o seu Meia, ele gosta de falar, porque ele tem a experiência de vida como participante de movimento negro, que algumas vezes eu tive o prazer de ir também. Fomos para Brasília, para vários municípios, interiores do estado do Rio de Janeiro todo, né? Trouxemos o Mandela aqui no Brasil, Isso. foi um movimento. Trouxemos o Mandela fez aqui no um movimento Brasil. para trazer o Mandela. Nelson Mandela. O movimento negro que feitou também Sim. o governo federal, o governo municipal, para que o Mandela viesse para o Brasil. Estou homenageando ele hoje, é quarta-feira. Quarta-feira estou fazendo uma homenagem a ele. Fala com Hoje, ele. vamos falar um podcast aqui em essa homenagem. É quarta-feira. O Leonardo vai falar? Tá, ele está aparecendo ali. Hello! Eu não consigo ver vocês. Ah, tá. Tudo bem. A gente consegue te ver. Não. Não consegue ver a gente? Não consigo ver, mas consigo ouvir. Tá Sim, bom. estamos. Estamos ouvindo. Pode falar, Leonardo. Obrigada pela sua participação, então. obrigado por essa oportunidade de estar aqui com você. É muito importante. O que você gostaria de colocar, pode falar à vontade. A doutora Valéria ganhou mais um seguidor. Eu estou aqui do outro lado aqui e pedi para fazer essa participação ao vivo depois de uma fala do doutor Alberto. Claro. Eu não estou conseguindo te ouvir agora, Leonardo. Tá me ouvindo? Melhorou? Sim, agora Melhorou? sim. Consegue me ouvir? Vou tentar falar um pouquinho mais alto aqui, tentar melhorar o áudio. Então, doutor Alberto, que é meu pai, por sinal, né, levou a gente aí a vida inteira para participar dos movimentos negros, participar dessa cultura, conhecer a nossa raiz, a nossa origem. E a gente esteve envolvido aí com esse diálogo, com esse discurso, a nossa infância inteira. Então, ver esse debate, ouvir esse debate, para a gente faz parte aí do nosso cotidiano, né? Vocês sabem bem disso. Mas eu pedi para participar e queria comentar algo e também ouvir aí a fala do Dr. Alberto, quando ele falou sobre a questão das cotas, né? Da política de cotas. Eu sou formado pelo Enem, né? Sou formado através do Enem, que não deixa de ser uma certa aí de... Não é cota, né? Mas não deixa de ser um programa governamental, não é cota, mas eu tenho uma discordância, não acredito na política de cota como ela é feita atualmente, da forma como ela é empregada para a nossa juventude. Então, eu queria ampliar um pouco, ouvir um pouco mais esse debate, essa questão, talvez em um outro momento, até numa outra oportunidade, talvez até num próximo debate, porque eu entendo que já está no final aqui o debate, mas eu acredito que essa política de cota, da forma como ela é empregada hoje, ela só gera aí uma maior dependência, a dependência do jovem negro periférico em relação ao Estado.
porque ela é dada, ela é empregada hoje como uma compensação. A palavra que eles utilizam é uma espécie de compensação, visto que o negro foi segregado, foi escravo, foi escravizado, foi segregado, mas nós estamos falando de 3 gerações para trás. E eu acredito que o jovem negro hoje, periferia, o que ele precisa é educação de qualidade, acesso à educação, segurança, saúde, e em direito e em igualdade educacional, ele consegue aí acessar melhores universidades sem a necessidade de cota. A cota, na verdade, do meu ponto de vista, da forma como é empregada, hoje, só faz com que o jovem negro periférico se coloque de novo na senzala ideológica. Se coloque novamente na senzala ideológica, onde o negro continua pela ideologia sendo aí domesticado e esperar que o Estado repare algo que ele nunca sofreu, que é a escravidão por si só. Então eu acho que esse é um debate aí para a gente ampliar até a próxima, mas eu desde criança aí agradeço muito os meus pais, que sempre nos colocou aí dentro desse debate, uma conscientização política, e hoje cada um, sendo adulto, tem a sua visão de mundo, mas foi eles que implantaram esse olhar, né? Esse olhar, a importância desse olhar. Leonardo, deixa eu te falar uma questão que você tocou aí muito importante. Quando você falou que você só conseguiu ter essa visão porque os teus pais te apresentaram essa visão deste mundo, tá? Então, eu sugiro que o nosso próximo debate seja um debate voltado para analisarmos o que é necessário acrescentar ou mudar nessa política de cotas. Eu sugiro que a gente tenha um próximo debate, porque a gente está falando das questões que envolvem, hoje nós estamos tratando aqui das questões que envolvem o negro. Nada melhor que a gente falou em ampliar esse debate, né? Hoje é uma pequena roda de conversa para que seja mesmo impulsionado, para que essas pessoas elas sejam impulsionadas a questionar. Porque se a gente não partir, conforme o Carlos Alberto falou aqui, não partir desse questionamento, desse impulso que a gente está dando aqui, para que a gente possa mudar, que só a partir daí foi que teve a política de cotas, só a partir daí que a gente conseguiu alguns avanços para mudar, para chegar até onde chegamos até hoje. Teve alguém que teve que dar a sua cota de participação. Nada melhor do que no nosso próximo debate a gente discuta o que é política de cotas, o que é necessário para mudar, o que é necessário para acrescentar ou o que pode substituí-la. São sugestões que vão servir para o nosso crescimento, não só o nosso crescimento individual, mas o crescimento da nossa sociedade. Eu digo da sociedade que envolve o negro, as questões do negro. Então, eu sugiro aqui, doutora, é a minha sugestão, nós estamos falando na questão do município também, e a gente está levando isso para o nosso município, porque nosso interesse aqui, mas você viu que isso já chegou a São Paulo. Então, é uma coisa ampla, tá? Então, a gente não pode ficar preso só no nosso município, mas que a gente vai aplicar aqui no nosso município, de uma forma ou de outra, porque a gente está falando também de política, porque tudo envolve política, né? Então, eu sugiro que no nosso próximo debate, a gente acrescente esse tema, política de cotas. O que é necessário para mudar? Aí, só para ficar no próximo debate também, eu queria que só o Leonardo de São Paulo, nós todos acompanhando, só uma explicação um pouco aqui rapidinho. Quando nós começamos a criar lá atrás, buscar o projeto de cota para o negro no Brasil, nós tínhamos feito uma pesquisa, né? E o percentual de renda para o pai, aquele que era pai, que tinha filho negro,
aqui no Brasil era muito pequeno, muito pequeno. E nós já tínhamos de atraso, 300 anos de atraso. E a gente tinha as famílias aqui do negro. O que era? Camponês não era. O cara era servente de pedreiro, ou pedreiro, né? Bombeiro hidráulico, pedreiro, cavador de rua, enfim, cortador de cana. E ele tinha uma renda muito baixa. A renda dele era muito pequena, ele não tinha condições de colocar o seu filho de igualdade com o filho do cara que tinha um emprego, que era servidor público, era empregado do governo, e ele não tinha, porque o negro saiu, ele ganhou a liberdade, mas não ganhou terra, ele não foi inserido na sociedade, ele não podia votar, ele não podia fazer nada. Então, esses 300 anos de atraso que nós tivemos aí, nós sentados numa mesa, não, nós temos que pedir uma cota, né? Eu tenho um tio que ele fala assim, eu ajudei a fazer o Palácio tal, o Palácio Guanabara, eu ajudei na construção do túnel tal, eu construí na Central do Brasil, eu ajudei em todas essas coisas, mas ele não tinha aposentadoria. Depois de 60, 70 anos, que deram para ele que hoje em dia é chamado LOAS, não era LOA, era INSS. Dava uma cota lá no INSS, e ele começou a receber aquilo. E os negros que vieram há 300 anos sempre construindo o Brasil e não tiveram reparação. O que vocês têm que falar disso? Eu acho assim, eu acho interessante debater sobre a questão que o Banco do Brasil se pronunciou agora essa semana agora, pedindo até, não perdão, mas assim, desculpas, né, pública, sobre a questão da escravidão, que o Banco do Brasil patrocinou a escravidão no Brasil. Tipo assim, essa dívida, que a gente fala, a gente tem que falar também sobre essa dívida de reparação. A OAB tenta falar sobre isso, mas é uma coisa muito assim, eu vejo, não assim, é uma crítica construtiva, tá? Eu vejo que é uma forma muito superficial, tem que ser mais incisivo em fazer essa cobrança, essa dívida histórica que tem com a população negra, entendeu? Mas, assim, eu acho importante isso que você está falando. Mas, assim, eu acho que o debate a gente tem que fazer... como eu falei, eu me sinto muito honrado de vocês terem me convidado, mas eu espero que esse debate não se encerre aqui. E possa a gente realmente fazer esse debate que o Leonardo apontou, que eu acho que é importante, a questão das cotas, entendeu? E acho que de 10 em 10 anos já há uma reformulação, mas, de repente, a gente tem que ter algumas críticas, a gente tem que pegar e reformular. E também, elas, assim, seria importante, olha só um adendo. Essa conversa aqui nossa, a gente deveria sempre ter, aqui que estava aqui, de fazer um relatório. A gente precisa fazer um relatório, porque desse relatório pode se tornar um documento público. Se poder levar para um deputado, levar para o ministério, e fazer essa cobrança diretamente, entendeu? Tipo assim, porque assim, não é tudo processo, não, pelo amor de Deus, tá, gente? Mas como a gente é de jurídico, a gente pega pelo e cobrar. Como que a gente cobra? Através de documentos, entendeu? De um relatório. Você tem que fazer cobrança para quem? Os políticos. Entendeu? Porque se as políticas públicas poderem acontecer, a gente tem que cobrar eles, porque eles não representam. Isso aqui é uma conversação, não é só um bate-papo. Então, tem que ter realmente um documento. Assim, quando termina, a parte o nosso produtor está falando, eu queria aqui deixar assim, muito obrigado para todos que participaram, tá? Principalmente o Leonardo lá de São Paulo, você já deu a nossa dica para o nosso próximo bate-papo, e agradecer muitíssimo todos que entraram aí no meu Instagram, tá? Muito obrigado por ter feriado, por estar aqui com vocês todos, especialmente também aqui pela internet, pelo Instagram também. E é isso, eu espero que vocês possam pegar e expandir, assim, como se diz, compartilhar essa live que a gente fez aqui hoje, tá? É só isso, muito obrigado. Eu deixo um abraço aqui para os nossos participantes, o Leonardo, que puxou já um tema, né, para a nossa política de cotas, o Paulo Dias,
Gomes, Mailena, Gabriela Matos, Carolines, Gemima Diniz, Bradock Almeida, são alguns dos participantes, né, que eu estou... Para todos, eu estou mandando um abraço para todos os participantes, além desses, né? E queria agradecer mais uma vez por esse bate-papo, que não foi nada além do que uma troca de experiências, né? Uma troca, porque nós estamos aqui aprendemos com cada um de nós, cada um de vocês. Eu queria agradecer ao senhor Carlos Alberto, eu queria agradecer a Valéria e dizer o nosso produtor ali, o Mandela, tá? Esse pequeno bate-papo que vocês... estão aqui na produção, aqui o Hugo, o Jackson, Isso, obrigado, uma equipe aqui que está aqui em prontidão. Então eu queria que cada um de vocês levasse isso adiante, divulgasse essa ideia, a ideia de participação, o que fazer para mudar, o que fazer para a política de cotas, o que é necessário. Vamos participar desse debate, nós nos propomos a estar aqui. Manda sua opinião, Toda semana. Por favor. Contra ou a favor? O que você acha? Você é a favor da política de cotas? O que é necessário para mudar? Por quê? O que é contra? O que é necessário? O que você pode fazer pelo seu município? Que é que a gente está falando também no município de Mesquita. Nós moramos na Chatuba. A Chatuba é um bairrozinho de Mesquita que precisa de ter um olhar diferente, um olhar de amplitude na segurança e nas políticas públicas. Então, eu gostaria de deixar essa proposta para cada um de vocês. Eu agradeço o privilégio de estar aqui neste momento. Isso é um privilégio estar aqui. E viva Zumbi! Obrigado. Pode